Então tá, pessoal, vamos fazer os exercícios aí do nosso livro, começando pela página 16. O exercício que a gente vai fazer primeiro é o exercício de número 12, tá? Exercício 12. Obviamente, vocês precisam ler o exercício e tentar fazer antes de acompanhar o vídeo aqui de solução, tá? Bom, o exercício 12, letra A, pede para a gente encontrar o conjunto das partes dos conjuntos listados abaixo. Então vamos lá, a gente representa assim as partes de A, é uma representação, né? Quem não quer representar assim não tem problema, é só um nome que a gente dá aqui. Quem são todos eles? É um conjunto, né? Os elementos são o conjunto vazio e o próprio conjunto, tá? O conjunto A tem só um elemento, então 2 elevado a 1, esse aqui é o número de elementos, 2. A resposta, então, vão ser 2 elementos dentro do conjunto das partes. Então, aqui, tá? Conjunto B, a letra B, né, tem o conjunto 2, 3. Olha só, esse conjunto tem 2 elementos, então, 2 elevado a 2, 4. Na resposta, eu vou ter 4 elementos dentro do conjunto das partes de B. Quais vão ser? O vazio, só o 2, só o 3 e todo ele. O 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aqui os 4 elementos. Esse aqui é o vazio. Na letra C, o conjunto tem 3 elementos. O 2, o 3 e o 4. Então, quantos subconjuntos vai ter aqui? 2 elevado ao cubo, ou seja, 8. Então, esse aqui é o exemplo que a gente fez em aula lá com os colegas. As partes de C vão ser o vazio, só o 2, só o 3, só o 4. O 2 com o 3, o 2 com o 4. O 3 com o 4. E todo ele. O 2, 3, 4. Pergunto, precisa calcular isso aqui antes? Não, não precisa. Mas olha como ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz 8 subconjuntos por causa dessa continha aqui, então eu sei que está certo. Essa então é a resposta do exercício número 12. Vamos seguindo adiante para fazer agora o exercício número 13. Ainda estamos na página 16. Considere o conjunto C representado pelos 4 times de futebol: Fluminense, Grêmio, Atlético e Vasco. Determine o número de subconjuntos de C e escreva todos eles. Bom, o número de subconjuntos. O número vai ser 2 elevado a n. Ele já disse que o n é 4, né? Então vai ser 2 na quarta, 16. E agora, vamos lá, né? Mãos à obra. Escrever os 16 subconjuntos. Quais vão ser os subconjuntos? Vamos botar, sei lá, R de resposta. Não esquece. O vazio. E aí ele sugeriu que a gente usasse a primeira letra do nome de cada clube, né? F, G, A e V. Então, um de cada vez. Agora eu vou trabalhar com 2, de 2 a 2. F com G, F com A, F com V. Ainda 2 a 2. G com A, G com V. Volta aqui. Já foram os 2 a 2, né? Agora A com V. Isso. Agora 3 a 3. F, G, A. F, G, V. G, A, V. E agora todos os 4. F, G, A,
Vamos ver se deu tudo? Tem que dar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá faltando um. Vamos ver. Os sozinhos, FG, AV. Aí os de 2 a 2. FG, FV, tá aqui. E FA, tá aqui. Depois vem GA e GV, tá aqui. Depois vem o AV, tá aqui. Aí os 3 a 3. FGA, FGV, GAV. Ah, tá faltando aqui o FAV. FAV. E agora sim. Viu a importância de saber quantos para depois escrever quais? Aí, essa é a resposta do número 13. E vamos adelante para o número 14 agora. O 14, ainda na mesma página, na página 16. Responder aos itens ali. Letra A. Um conjunto A que possui 9 elementos apresenta quantos subconjuntos? 2 na 9. 2 na 9, isso dá 2, 4, 8, 16, 512. 512 subconjuntos. Claro que a gente não vai precisar fazer todos os 512, tá? Só para vocês ficarem calmos. Um chefe de cozinha, na letra B agora, tá? Dispõe de exatamente 5 ingredientes diferentes para compor os pratos do novo menu que vai elaborar. Ele considera que a mistura de pelo menos 2 ingredientes resulta em um prato diferente. Assim, quantos pratos diferentes podem ser obtidos? Cara, a resposta aqui são todos os subconjuntos que tu consegue fazer, menos o vazio e menos os unitários. Por quê? Vai tirar o vazio e vai tirar os unitários. Porque ele disse ali no texto que o chefe considera que a mistura de pelo menos 2 ingredientes resulta em um prato diferente. Tá? Então vamos lá. Todos os subconjuntos. 2 na quinta. Menos conjunto vazio. Quantos são os conjuntos vazios? 1. Menos os unitários. Quantos são os conjuntos unitários? Cara, se ele tem 5 ingredientes, então quantos vão ser os conjuntos vazios? Vão ser 5. Tá? Então esse aqui, ó, é o conjunto vazio e aqui são os unitários. 2 na quinta vai dar 32, menos 1, menos 5, 32 menos 6. Total, 26. A resposta, então, 26 pratos que ele vai conseguir, pratos diferentes com pelo menos 2 ingredientes. Beleza? Então aí a gente encerra a página 16. Agora então a gente vai resolver o exercício 16, que está ali na página 17. Aí ele diz que uma boa maneira de representar a situação proposta na página 16, na página anterior, tem que ter lido, né? A página anterior, ali onde fala operações entre conjuntos. Ele diz que esse diagrama ele diz que é uma boa maneira de representar. E aí pede para a gente analisar aqui o diagrama e depois responder a letra A. O que significa nesse problema a união entre os conjuntos do diagrama? Se eu unir esse com esse, com esse, com esse, olha o que vai dar. 25 menos 15, isso dá 10. 30 menos 15 dá 15. Se eu somar esse, com esse, com esse, com esse, vai dar 10 mais 15 mais 15 mais 10, que vai dar 50. Que é o total de pessoas que foram entrevistadas. Se eu não juntar tudo, se eu juntar só esse, mais esse, vai dar 40. Se eu deixar esses 10 de fora. O que significa esses 40? Esses 40 são os estudantes que falam inglês ou espanhol. Aqui o 50 é o total, eu botei esse 10 aqui junto, ó, e sem colocar esse 10, a resposta é 40, é só os que falam inglês ou espanhol.
Na letra B, deixa eu pegar ali a outra caneta para a gente responder a letra B. O que diz na letra B? A letra B pergunta: qual a relação entre a operação de união e a pergunta: quantas pessoas desse grupo falam inglês ou espanhol? Bom, a relação da operação de união lembra reunião, tá? Sem repetir elementos. Lembra disso, reunião sem repetir elementos. Então a união representa exatamente quantas pessoas falam uma das duas línguas, né? O inglês ou o espanhol, que é esse cara aqui. Tá? Que é esse cara aqui, o 40. A letra C. Escreva o que significa o número 15. Esse número 15 aqui, ó. O que significa esse número 15 aqui? Bom, ele está bem na intersecção. Representa as pessoas que falam inglês e espanhol. Quem está aqui no meio está dentro do conjunto que fala inglês e também está dentro do conjunto que fala espanhol. Ou seja, falam os dois idiomas, tá? Agora ele quer saber, na letra D, o número de pessoas que fala apenas inglês, somente inglês. Se eu olhar para o diagrama, eu vou tentar aqui representar as pessoas que falam somente inglês. Somente inglês é esse conjunto que eu estou pintando aqui, ó. Esse cara que eu acabei de pintar é o conjunto de quem fala somente inglês, que eu até já fiz a conta, ó. 25 menos 15, 10. 10 pessoas falam somente inglês. Eu até vou aproveitar aqui que a questão 16 encerra aqui e vou fazer um risco mais determinante aqui para vocês enxergarem melhor esse conjunto das pessoas que falam somente inglês. É esse trecho aqui, ó, que eu acabei de destacar bem aqui, ó. Esse cara aqui são os que falam somente inglês. E são 10. 25 menos 15. Tá? Esse é o exercício 16 da página 17. Na página seguinte, a gente tem ali na página 18 já, o próximo exercício que a gente vai fazer. Na página 18, eu tenho ali o exercício 17. Diz assim: retomando a situação apresentada na página 16, responda: qual a operação entre conjuntos? Letra A. Qual a operação entre conjuntos é utilizada para definir as pessoas que falam somente inglês? Bom, para pegar aqueles que falam somente inglês, eu usei a diferença. Eu usei a diferença entre conjuntos. É a operação utilizada entre conjuntos. Tá? Qual é a operação utilizada? Diferença entre conjuntos. Por quê? Bom, por quê? Pensa comigo. Se a gente chamar aqui de I as que falam inglês e E as que falam espanhol, se a gente pensar as que falam somente inglês, é só a gente fazer o seguinte, ó. Pega as que falam inglês, pegam as que falam espanhol. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o conjunto das que falam inglês, tá? Mais todo o conjunto das que falam espanhol. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e isso aqui, e tirar todo o E, então eu pego o I junto com o E e tiro o E, o que me sobra? Sobra exatamente isso aqui. As que falam somente inglês. Tá? Nesse caso específico, eu até poderia abrir mão dessa primeira parte aqui da operação. Eu poderia fazer direto I menos E. Né? Nesse caso aqui, tá, gente? Mas o melhor de pensar é aqui, ó. I, união com E, junta tudo. Lembra da união?
União é tirar, tem que fazer a reunião, mas não pode repetir, né? Quando eu faço isso aqui, menos E, eu tiro isso aqui tudo. E aí sobra só esse de vermelho aqui, que é justamente o que o problema pediu, tá? Aí, na letra B, ele dá um diagrama, que eu vou tentar representar aqui no ladinho, ó. Vou fazer a letra B aqui, da número 17. No diagrama abaixo, tá aqui o diagrama, diz inglês e espanhol. Neste diagrama, que está aqui, pintado esse cara, pinte a... Não, na verdade não está pintado, né? A pintura aqui é justamente a resposta. Pinte a região equivalente às pessoas que falam somente inglês. Está aqui, ó. Esse pintado aqui são os que falam somente inglês, tá? Por que eu não posso pintar aqui, ó? Porque esse cara aqui, ó, tá dentro do espanhol, tá vendo? Ele fala espanhol também. Por que eu não posso pintar esse cara aqui? Porque esses aqui só falam espanhol. E por que eu não posso pintar esse cara aqui, ó, aqui fora? Porque aqui fora o cara nem fala inglês e nem espanhol. Então eu tenho que pintar ali, são os que falam somente espanhol, tá? Essa é a questão 17 da página 18. Página 19, exercício 19. Ele diz assim: utilizando a linguagem matemática, apresente exemplos de operações de união, intersecção e diferença nas quais a ordem dos conjuntos altera o resultado. Bom, a gente sabe que se eu fizer A união B, é a mesma coisa que eu fazer B união A. Então, a ordem, no caso da união, não faz diferença nenhuma. Na intersecção, também não. A intersecção B e B intersecção A também é a mesma coisa, tá? Na verdade, a única operação entre conjuntos que a ordem muda é a diferença, porque eu sei que A menos B é diferente de B menos A. Então, na verdade, eu vou precisar dar só um exemplo. Só o exemplo da diferença. Quer ver? Vou pegar aqui um exemplo. E aí é só fazer dois conjuntos mesmo, tá? Se eu fizer o conjunto A aqui e o conjunto B aqui. Como eu vou mostrar que isso aqui é diferente, tá? Tá aqui o A e o B. Se eu for fazer A menos B, o que vai me sobrar? Qual é a resposta? Pertence ao A e não pertence ao B. Tá no A, não tá no B. Tá no A, não tá no B. Olhando para esse diagrama, quem é que tá no A e não tá no B? Isso aqui que eu estou pintando. Tá no A, não tá no B. 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 É essa parte aqui, que tá no A e não tá no B. Tá? Agora eu vou fazer o exemplo do B menos A. São os mesmos conjuntos, estão vendo? Agora eu vou fazer o tá no B, não tá no A. Tá no B, não tá no A. Olha quem é a minha resposta nesse caso. É esse cara aqui, ó. Tá no B, não tá no A. Tá no B, não tá no A. Tá no B, não tá no A. Aí estão as duas respostículas, tá? Aí os exemplos que ele pediu. Para o próximo exercício agora, o próximo exercício que nos compete é o número 20. Diz assim: para responder essa questão, considere que todo indivíduo que contrai dengue apresenta febre alta e dores musculares. Aí ele diz: Carlos e Silvio deram entrada em um hospital com suspeita de dengue. Carlos apresentava febre alta e dores musculares, enquanto Silvio se queixava só de dores musculares, mas não tinha febre. A partir dessas informações, o que a gente pode concluir? Bom, vamos devagar. Primeiro, a gente vai tentar
E para a primeira parte ali do problema, quando ele diz assim, ó, primeira frase do enunciado, ele diz: para responder a essa questão, considere que todo indivíduo que contrai dengue, olha só, eu vou criar um conjuntinho aqui chamado D. Esse cara pegou dengue, tá? Todo mundo que pegou dengue vai ter febre alta e dores musculares. Ou seja, todo mundo que tem dengue está dentro de uma intersecção. Qual intersecção? A intersecção de dois conjuntos. Febre alta, vou chamar só de febre, e dores musculares. Eu vou chamar só de dores. Tá? Todo mundo que pegou dengue tem febre alta, está dentro do febre alta, e tem dores musculares. Correto? Aí, o que ele disse? Ele disse ali, Carlos e Silvio deram entrada no hospital. O que tem o Carlos? O Carlos apresenta febre alta e dores musculares. Então, o Carlos, que tem febre alta e dores musculares, está aqui dentro. Ó. O Carlos está aqui dentro. Por quê? Porque ele tem febre alta e tem dores musculares. O Carlos está dentro dessa intersecção aqui. Com certeza, o Carlos está aqui dentro. Porque ele tem febre alta e tem dores. Com certeza ele está aqui dentro. Mas cuidado, o Carlos pode estar aqui ou pode estar aqui. Então eu não sei ainda se o Carlos tem dengue ou não. Ele pode ter dengue ou não. Até vou escrever isso. Carlos pode ter dengue ou não. Por quê? Porque o Carlos pode estar aqui, ó. Esse cara tem febre alta e tem dores musculares. Caso do Carlos. Esse cara aqui, ó, também tem febre alta e também tem dores musculares. Tá? Então o Carlos pode ou não ter dengue. E o Silvio, que é o outro cara que chega lá, o Silvio, o problema diz que o Silvio se queixava só de dores musculares e não se queixava de febre. Então, o segundo, né, o Silvio, ele está aqui, ó, nessa região, só com dor muscular. Então, se ele está aqui, o que eu posso garantir? Que ele não tem dengue. Que ele não tem dengue. Tá? Então, o Carlos pode ter dengue ou não, e o Silvio, com certeza, não tem dengue. Essa é a nossa resposta. O Carlos pode ter dengue ou não, e o Silvio não tem dengue. A alternativa que contempla essas duas afirmações é a letra E. Diz assim, Carlos pode ou não ter contraído dengue, pode ou não ter contraído dengue, e Silvio certamente não contraiu a doença. O Silvio com certeza não tem a doença, tá? Então é isso. Essa é a resposta da questão número 20. Bom, agora a gente vai fazer o exercício 21 da página 20. Peço que vocês sempre leiam os exercícios antes da gente começar, tá? Antes de vocês verem aqui o resultado. Um estudante, ao resolver um problema sobre as operações entre conjuntos, afirmou que sempre era possível calcular a diferença entre dois conjuntos A e B, mesmo que essa diferença resultasse no conjunto vazio. No entanto, isso nem sempre é possível. Nem sempre é possível calcular o complementar de B em relação a A. Se o complementar de B em relação a A é calculado por A menos B, explique por que o estudante está correto ao fazer essa afirmação. Bom, o estudante está correto ao fazer essa afirmação porque não será possível, né, será impossível calcular o complementar de B em A se
os conjuntos A e B forem, atenção para uma palavra que a gente não está muito acostumado a utilizar, a palavra não, né, mas a palavra disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos, a intersecção é vazia. Conjuntos disjuntos, a intersecção está vazia. Aqui, ó, conjunto A e conjunto B. A intersecção entre eles é vazia. Nesse caso, a gente chama eles de conjuntos disjuntos. E aí, nesse caso, a gente consegue calcular a diferença entre o A e o B e o B e o A, mas não consegue calcular o complementar. Tu não consegue calcular o complementar quando eles forem assim, tá? É isto aí. Agora a gente vai fazer então o exercício 22, que está lá na página 20. É um exercício de pintar ali os diagramas. Então eu vou tentar fazer ele passo a passo, sabe? Para que vocês entendam o que é que eu estou fazendo. Vou combinar com vocês que às vezes, quando for preciso, eu vou pintar de amarelinho antes e a resposta final, aí sim, aí a resposta final eu pinto de preto, tá? Para ficar bem claro. Vocês já vão entender por quê. Olha só, letra A. A união B, intersecção C. Eu vou calcular isso tudo no final, tá? Mas antes, eu vou fazer a união B. Olha o que é a união B. União é reunião. É todo o A. Não sei se ficou bom de enxergar. Ficou, né? Todo o A e todo o B. Isso aqui é como se fosse uma conta auxiliar, assim, é o que eu estou fazendo durante o exercício. Não é a resposta final ainda. Então, A união B, intersecção C. Agora sim. Essa união, eu vou fazer a intersecção com esse conjunto. Então, isso eu preciso enxergar. Vocês precisam enxergar, né? Que eu estou fazendo a intersecção de dois conjuntos. Desse amarelinho com todo C. A pergunta é, o que é que está ao mesmo tempo na união de A com B e no C? Então, eu vou mostrar para vocês primeiro que isso aqui que eu estou destacando, ó, é a intersecção. Agora eu vou pintar para deixar bem claro que isso aqui, ó, é a resposta final. Isso aqui que eu pintei nada mais é do que a intersecção. É o que está ao mesmo tempo. A união B, intersecção C. Tá? É isso aqui. Claro que o exercício diz assim, dado o diagrama a seguir, destaque os conjuntos em cada um dos itens. Vocês vão ter que fazer esse desenho aqui em todos eles, né? Vocês não vão conseguir usar o diagrama que ele deu em todas as respostas, tá? Aqui é a letra A. Agora vamos fazer a letra B. A letra B fala assim, B intersecção C, união A. Então, eu vou fazer primeiro o B intersecção C. É que nem operação numérica. Vamos lá, faz o que está nos parênteses. B intersecção C. O que é intersecção? É ao mesmo tempo. O que é que está ao mesmo tempo no B e no C? Pinta esse cara aqui, ó. Tá? Fiz aqui essa partezinha aqui, ó. E agora eu vou fazer o quê? A união com o A. União é reunião. É só pintar todo mundo aqui, ó. Sem se preocupar com a repetição. E aí deu. Nesse caso, todo o amarelinho já é a minha resposta. Mas, para ficar mais claro, eu vou destacar aqui de preto tudo que eu pintei na minha resposta. Tá? Isso aqui, ó, que eu estou pintando agora, é a minha resposta. B intersecção C, união A.
Por isso que eu digo, é muito importante que vocês tentem fazer o exercício antes de olhar a resposta. Porque mesmo que vocês errem, pelo menos vocês tentaram fazer, vocês pensaram na questão, vocês, sabe, dedicaram um tempinho para ela. Aí quando vocês olham o vídeo aqui, a resolução, vocês entendem mais ou menos, pelo menos, do que é que está se tratando. Vocês entendem o que é que está acontecendo, sabe? Porque, repito, mesmo que não conseguiu fazer, mesmo que errou, mesmo que... Só o fato de ter pensado nela já ajuda a compreender melhor quando assiste aqui a resolução, tá? Então aqui está a resposta da letra B. Agora a gente vai fazer a letra C. Tá aqui a letra C, daqui a pouquinho a D aqui embaixo. A letra C diz assim, B, intersecção A menos C. B, intersecção A menos C. Primeiro vou direto para o parênteses. A menos C. Olha só, pega o A e tira o C. Pega o A e tira o C. O que sobra? Isso aqui tudo, ó. Ignora o B, né? Porque ele não está sendo usado ainda. Eu estou fazendo só isso aqui, ó. A menos C. É isso aqui que eu vou usar. Ó, cuidado, olha onde eu pintei aqui, ó. Eu não pintei a intersecção aqui, tá? Então, sobrou o A. Agora eu vou fazer intersecção B. O que é que está ao mesmo tempo no B e nesse amarelo aqui? O que é que está ao mesmo tempo no B e nesse amarelo? Somente esse pedacinho aqui, ó. Somente esse pedacinho aqui. Esse pedacinho, portanto, é B intersecção A menos C. É isso aqui, tá? Esse aqui de preto é a resposta da letra C. Para finalizar, então, o exercício 22, tá aqui. Vou fazer a letra D. A letra D fala o seguinte, C menos A união B. C menos A união B. Primeira coisa que eu vou fazer, parênteses, né? É pintar todo o A união B. É pintar todo o A e é pintar todo o B. Pronto, pintei todo o A e pintei todo o B. Já fiz o que está entre parênteses. Agora eu vou fazer a operação. Pego o C e tiro isso aqui tudo. O que sobra? Cara, se vocês cuidarem, pega o C e tira isso aqui, o que sobra? Justamente o que eu não pintei. Sobra isso aqui, ó. Sobra exatamente essa parte aqui que eu vou pintar de preto agora. Isso aqui que eu estou pintando é C menos A união B. C menos A união B. É toda essa parada aqui que a gente está pintando. E aí, essa parte de preto é a resposta da letra D. Resposta do exercício 22, letra D. Tá aqui. Beleza? Então tá beleza. Opa, é isso aí. Resposta da letra D do exercício 22. Bom, agora a gente vai fazer o exercício 23 da página 21. E agora, gente, é muito importante que vocês leiam. Até agora sempre foi, né? Mas é fundamental que a partir de agora vocês leiam com calma o exercício e tentem fazer antes de assistir a resolução. Por quê? Porque toda essa preparação que a gente fez até agora foi para chegar a este tipo de exercício. Todos os exercícios que a gente fez até agora foram uma preparação para a gente resolver as questões que a gente vai começar a resolver agora, tá? Então é fundamental vocês tentarem resolver lá antes de assistirem a minha resolução aqui. Então eu desafio vocês a apertar o pause e irem lá tentar resolver a questão 23 com calma, tá? Vai lá então. Bueno, vamos nós agora no exercício 23.
Para conhecer melhor o perfil de seus novos estudantes, uma escola resolveu fazer uma pesquisa e usou como referência 3 modalidades esportivas: futebol, o vôlei e a natação. Em um grupo de 120 estudantes, 70 gostam de futebol, 60 de voleibol, 50 de natação. 35 gostam de futebol e voleibol, 30 de futebol e natação, 25 de voleibol e natação e 10 gostam de futebol, voleibol e natação. Nessas condições, calcule. Aí ele pede um monte de coisa ali, né? São 5 perguntas. Antes de partir para as perguntas, a gente vai aprender a organizar as informações. E aí entra o tal do diagrama de Venn. Vocês viram que toda a pesquisa gira em torno de voleibol, futebol e natação. Então a gente vai criar um conjunto que vai se chamar F. Dentro desse conjunto estarão os caras que gostam de futebol. Eu vou criar um conjunto que eu vou chamar de V. E aqui vão estar os caras que gostam de vôlei. E vou criar um terceiro, que são os que gostam de natação. Vou chamar de N. Como eu estou dentro de uma escola, pode ser que eu tenha que usar esse cara aqui. Esse quadradão que eu fiz em roda, esse quadrilátero. Quem são esses caras? São os estudantes da escola. Talvez não gostem nem de vôlei, nem de futebol, nem de natação. Vai ficar aqui. Eu não sei se tem. Não sei. Mas eu preciso me preparar para o caso de ter. O que a gente chama isso aqui? Lembra lá do conjunto universo? Esse é o nosso universo. O nosso universo sempre vai ficar dentro desse conjunto maior que engloba todo mundo. Aqui eu já vou dizer. Dentro do nosso universo tem quantos estudantes? 120. Por quê? Porque foram 120 entrevistados e isso é um dado que o problema nos deu. Aí, gente, quando a gente vai resolver esse tipo de problema, sempre começa pela maior intersecção. Esse pedacinho aqui, ó, é a maior intersecção. Quem é que vai estar aqui dentro? Quem gosta de futebol, de vôlei e de natação. Volta para o texto e acha. Tem alguém que gosta dos 3 esportes? Tem. Lá no finalzinho diz 10 gostam de futebol, voleibol e natação. Então, esse número 10 eu vou representar aqui no diagrama de Venn. Está dentro do conjunto F, repara que está dentro do F, está dentro do V e está dentro do N. Tá? Então ali tem 10. E aí, a partir de agora, eu vou sempre nas intersecções. Ainda tenho 3 intersecções. Futebol e vôlei, vôlei e natação e futebol e natação. Então vamos lá ler o problema. O que diz o problema? Vou lendo as últimas informações. 25 estudantes gostam de voleibol e natação. Acho o voleibol, acho o natação. Aqui, ó, voleibol e natação. Reparem que 25 gostam de voleibol e natação. Então, aqui nesse espaço, que eu vou, de propósito, pintar de amarelo, só para a gente enxergar melhor, apesar de que eu tenho certeza que todos vocês visualizaram ali. Esses caras aqui, ó, gostam de voleibol e natação. Aqui tem que ter 25. Aqui onde eu pintei tem que ter 25. Quantos já estão ali? 10. Concordam? Tem que ter 25 e já tem 10. Então, se tem que ter 25 e já tem 10, quantos faltam eu colocar ali? 15. Exatamente. Agora eu vou ler de novo. Quantos estudantes gostam de vôlei e natação? Esses 15 e esses 10 aqui. Então fecha os 25, tá? Vou lendo de trás para frente as informações também. O problema diz que 30 gostam de futebol e natação. Aqui, ó, eu estou destacando a intersecção do futebol e natação. Nesse conjunto que eu destaquei tem que ter 30. Tem que ter 30 e já tem 10. Bom,
tem que ter 30. Mas já tem 10, 30 menos 10, 20. Aqui eu vou colocar 20 estudantes. O problema disse ainda que 35 gostam de futebol e voleibol. Futebol e voleibol. É essa intersecção aqui, ó. Aqui dentro tem que ter 35, de acordo com o problema. Já tem 10, então eu vou fazer 35 menos 10. 25 estudantes tem que estar aqui dentro. Tá? Continuando ali. O problema disse que 50 estudantes gostam de natação. 50 estudantes gostam de natação. Ou seja, aqui dentro, ó, do N, tem que ter 50. Quantos já tem aqui? Se tem que ter 50, já tem 20, mais 10, mais 15. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 50 e vou tirar 20, vou tirar 10 e vou tirar 15. Claro que daqui a pouquinho a gente já vai fazer isso de cabeça. Eu só estou escrevendo aqui para a gente enxergar de onde essas coisas estão saindo. De onde saiu esse 20, esse 15, esse 25. Daqui a pouco a gente vai fazer direto isso aqui, ó, de cabeça. 50, tirei 20, tirei 10, tirei 15. Então eu tirei 20, 30, eu tirei 45. Então aqui vai ter 5 estudantes. Tá? Ele disse também que 60 gostam de voleibol. Tem que ter 60, eu vou tirar 25, vou tirar 10 e vou tirar 15. Aqui dentro tem que ter 60, já tem 25, 10 e 15, então eu vou fazer quanto? 60 menos 25 mais 10, 35. 35 mais 15 dá 50. Então aqui eu vou botar 10 estudantes. Quantos gostam de futebol? Futebol são 70. O problema deu essas informações. Aqui dentro tem que ter 70. Já tem 25, 10 e 20. Vou tirar 25, 10 e 20. Vou fazer, portanto, 70 menos 25, 35, 55. 70 menos 55, aqui tem que ter 15. Tá? Importantíssimo entender por que eu fiz essas continhas de menos aqui. Agora eu vou fazer uma conta para conferir se todo mundo já está aqui. Eu tenho que ter 120 estudantes. Quantos eu já coloquei aqui no meu diagrama? 15, 25, 10, 20, 10, 15 e 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas parciais aqui, ó. 15 mais 25 mais 10 mais 20 mais 10 mais 15 mais 5. Somando isso tudo vai dar 2, 4, 6, 8, 10, 100. Somando isso tudo deu 100. E eu entrevistei 120 estudantes. Somando esses caras, só deu 100. O que significa? Que eu preciso colocar nesse diagrama ainda 20 estudantes. Mas eles não gostam de futebol, não gostam de vôlei e não gostam de natação. Onde vão esses 20 estudantes? Aqui, ó. 20. São alunos da escola, mas não gostam de futebol, não gostam de vôlei e não gostam de natação. Gostam de outro esporte. E deu. Aqui está resolvido o grosso do problema. A parte mais trabalhosa está aqui. É importantíssimo ter entendido isso, tá? Vamos resolver as perguntas, então. Responder as perguntas. A primeira pergunta, letra A. A letra A diz assim: quantos estudantes não gostam de nenhuma das modalidades? Cara, quem é que não gosta? 20. Esses 20 não gostam de nenhuma modalidade. Tá ali. Letra B. Quantos estudantes gostam apenas de voleibol? Apenas de voleibol é esse cara aqui, ó. São 10 estudantes que gostam apenas de voleibol. Reparem como fica tranquilo, como fica fácil de responder quando eu interpreto, quando eu consigo traduzir as informações no diagrama de Venn. Letra C.
Quantos estudantes não gostam de natação? Cuidado agora. Quem não gosta de natação? Ó, esse gosta, esse gosta, esse gosta e esse gosta. Esses aqui gostam de natação. Quantos não gostam de natação? 15, 25, 10 e 20. Não gosta, não gosta, não gosta e não gosta. Então, 15 mais 25 dá 40. 40 mais 10 dá 50. 50 mais 20 dá 70. 70 estudantes não gostam de natação. 15, 25, 10 e 20. Letra D. Quantos estudantes gostam somente de vôlei e natação? Onde é que está vôlei e natação? Vôlei e natação está aqui, ó. Isso aqui é somente vôlei e natação. Ah, professor, por que eu não boto esse aqui junto? Porque esse aqui gosta de futebol também. Vôlei e natação é esse pedacinho que eu estou pintando de vermelho aqui. Esses caras gostam somente de vôlei e natação. São quantos? 15. Somente vôlei e natação. Letra E. Quantos estudantes gostam de futebol e não gostam de voleibol? Quantos gostam de futebol? Esses todos aqui, ó. Esse, gostam de futebol. E não gosta de voleibol. Ao mesmo tempo, tem que gostar de futebol e não gostar de voleibol. Tá aqui esses aqui, ó. Esse gosta de futebol e não gosta de vôlei. Esse gosta de futebol e não gosta de vôlei. 15 mais 20, 35. 35 estudantes que gostam de futebol e não gostam de voleibol. Tá? Esse o exercício 23 da página 21.